Duas bombas aí, duas, no caso Adélio, viu? Primeiro eu quero relembrar você que sábado às 19 horas teremos uma aula gratuita no curso de YouTube que eu vou dar do 0 ao milhão. Vimos aí essa semana o Estadão me atacando, o bolsonarismo me atacando, porque o Plantão Brasil é o maior canal de esquerda. Eu vou ensinar outras pessoas a terem sucesso também no YouTube. Então quem tiver interesse nessa aula aí, vai ficar disponível por apenas 7 dias. Aqui embaixo tem um link, você clica no link, deixa o seu nome e seu e-mail e aí você vai receber informações sobre essa aula. Agora falar aqui sobre o assunto do vídeo. Ó, coisa vai ficar feia, viu, pra muita gente. A Polícia Federal soltou duas bombas. A primeira, a polícia conclui o inquérito novamente, já a terceira vez que conclui o inquérito, já a terceira, e diz que o Adélio Bispo, ele agiu sozinho no caso ali do atentado contra o Bolsonaro em 2018. O Adélio, lembremos, ele estava num presídio de segurança máxima em isolamento total. Ele só saiu do isolamento cerca de 1 mês e meio atrás, ele foi transferido para Minas Gerais. E aí agora a polícia diz novamente, ó, ele agiu sozinho. Os bolsonaristas dizem que não, que o PT é que financiou isso, não sei o quê. A imprensa na época, eu lembro da matéria do Jornal Nacional no mesmo dia, o Jornal Nacional entrevistou a Júlia Zanatta. A Júlia Zanatta é a dona do clube de tiro que o Adélio e o Carlos Bolsonaro treinaram juntos, pouco antes ali do atentado. Eles estiveram no mesmo dia. Aí a Júlia Zanatta, essa super idônea pessoa, que hoje as pessoas conhecem melhor, né? Aquela que chamam da tiara nazista, dizem que a tiara dela é nazista. E aí a Júlia Zanatta foi no Jornal Nacional no dia do atentado dizer que não tem como o Adélio e o Carlos terem se encontrado no meu clube de tiro, isso é mentira, esse Adélio é um militante do PSOL, e aí começaram a ligar PSOL, PT e tudo mais, para falar que era o PT na época. Eu lembro muito bem disso. Aí o que aconteceu? A Polícia Federal investigou e disse que não, que ele agiu sozinho. O Bolsonaro mandou investigar de novo, aí disse não, agiu sozinho. Aí mandou investigar de novo, aí agora a polícia disse que ele agiu sozinho. Só que no mesmo dia, a polícia fez uma operação de busca e apreensão contra o advogado do Adélio. O advogado do Adélio é acusado aí pela Polícia Federal de trabalhar lavando dinheiro para o PCC. E alguns vão falar, nossa, os bolsominions, então é o PCC que queria pegar o Bolsonaro. Será? Tem uma coisa muito estranha sobre o advogado do Adélio, porque quando fala, nossa, era o advogado do Adélio que defendeu o Adélio, ele não defendeu o Adélio. A atuação do advogado do Adélio é uma das atuações mais criminosas que eu já vi em toda a advocacia. E olha que eu já tive advogado ruim, viu? Eu já tive advogado que começou um caso aí, que eu não posso falar sobre esse caso, antes do Plantão Brasil existir. E aí quando o Plantão Brasil começou a existir, o advogado, bem famoso advogado inclusive, ele é de extrema direita, e eu não sabia. E aí ele começou a me ferrar no processo. Aí eu quase me ferrei de verde e amarelo, só não me ferrei mais porque eu peitei o advogado e falei, eu tô gravando a ligação, se eu não fizer o que eu tô mandando, eu vou na OAB contra você. E aí ele fez o que eu queria, eu não me ferrei 100%, mas já tive advogados ruins, viu? O Adélio teve pior. Por quê? Porque o advogado do Adélio, que segundo a Polícia Federal tem contatos com o PCC, lavou o dinheiro pro PCC e fez uma fortuna de dinheiro de tráfico de drogas, esse advogado teve um Porsche e um avião apreendidos ontem. Pois bem, o advogado do Adélio, assim que ele assumiu a defesa do Adélio, a primeira coisa que o advogado pensa, caramba, o seu cliente está preso por um atentado aí contra um candidato à presidência da República, é um crime grave, é um crime que você pode até dizer, pode até chegar no nível de falar, nossa, é segurança nacional, se você levar isso ao infinito, mas o que acontece? Um advogado vai chegar e vai falar, pô, vamos tentar aqui, vamos tentar fazer com que o meu cliente tenha ali um afrouxamento da sua pena, que ele fique preso menos tempo, que ele fique em condições melhores, num presídio mais confortável. É isso que pensa o advogado, perto da família. O que fez o advogado do Adélio? O advogado do Adélio, primeiro, ele pediu a interdição do Adélio. Interdição, para quem não sabe, é quando a pessoa ela não pode mais responder por si mesma. Então a pessoa já não tem nem mais o poder de contratar ou demitir o próprio advogado. Quem era o tutor do Adélio? O advogado. Esse aí, com ligação com o PCC. O que fez o tutor do Adélio? Que aí ninguém mais podia tirar o Adélio das mãos dele. O que ele fez? Ele pediu para o Adélio ser transferido para um presídio de segurança máxima. Olha, é a primeira vez que você vê um preso que não corre risco nenhum pedir para ir para um presídio de segurança máxima. Mais do que isso, ele pediu para o Adélio ficar em isolamento total. Que tipo de advogado que pede para o seu cliente ficar em isolamento total sem conversar com ninguém? Você pode falar que essa pessoa está defendendo o Adélio? Estranho, né?
Bem estranho. Aí, outra coisa que chamou a atenção foi que quando rolou lá o processo contra o Adélio, falaram que o Adélio, ele tinha problemas mentais e tudo mais, e ele foi inocentado por aquilo, porque a pessoa que tem problema mental não responde por si mesma. E aí o Bolsonaro não recorreu. O Bolsonaro falou, não, ele tentou matar o presidente, lei de segurança nacional nele, como o Bolsonaro invocou a lei de segurança nacional para tentar prender a mim, para tentar prender outros youtubers, para tentar prender, fez um dossiê de antifascistas com mais de 990 nomes, com nome de estabelecimentos que eles dizem que são antifascistas, e usou a lei de segurança nacional para perseguir todos esses. O Adélio não. Que coisa, o cara que tentou aí, segundo ele, assassinar o presidente, ou o líder nas pesquisas até então. Que coisa, né? Que o Bolsonaro era líder nas pesquisas. E não recorreu. Tá, aí o advogado continuou no caso, ele continuou, olha, eu nunca vi isso, um advogado de graça, continuar no caso, peitar a família começou a lutar na justiça para tirar ali o advogado do caso, só conseguiu agora nesse ano, aí entrou um defensor público bolsonarista que também não queria tirar o Adélio da segurança máxima, aí depois conseguiram mudar o defensor público e ele foi transferido. Foi isso. Essa é a história aí do Adélio de 2018 até agora. Tá agora numa penitenciária clínica, não sei qual é o nome exatamente, em Minas Gerais, mas agora não está em isolamento total. Então esse advogado aí, a imprensa faz aquela ali, que é a mesma que fizeram lá no ano passado para tentar falar que o PT e o PCC queriam sequestrar e matar o Sérgio Moro. Lembra daquilo? E aí eu lembro que o Lula fez uma coisa que eu elogiei muito, que o Lula parou de fazer, infelizmente. Porque o Lula, infelizmente, alguns dos assessores, conheço alguns dos assessores do Lula, não falo com eles, mas outros não. Mas alguns, provavelmente os que eu não conheço, assessoram muito mal o Lula. Que eles falam, Lula, cala a boca, Lula não fala. O Lula, ele conseguia pautar a comunicação e a opinião pública. Quando a imprensa começou a falar que PT e PCC estavam se unindo para sequestrar o Sérgio Moro, tinha uma investigação, o delegado dessa investigação é o mesmo delegado do caso Adélio, aí a juíza dessa investigação é a Gabriela Hart, a do copia e cola da Lava Jato. O Lula falou, isso é armação. Poucas horas antes do Lula falar isso, eu fui o único que cheguei aqui no YouTube e falei, gente, é armação por causa disso, 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 disso e disso. É armação. Mesmo discursinho. Pois bem, agora a imprensa faz aquela mesma coisa para falar, tá vendo? O advogado que defendeu o Adélio estava sendo pago pelo PCC. E aí os bolsonaristas falam, tá vendo aquele discurso do Gustavo Geyer e do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que é o Brasil é uma narcoditadura controlada por facções criminosas, o STF é o braço jurídico, lembra que falaram isso? Dessa ditadura, e nós bolsonaristas é que lutamos contra esses criminosos, por isso nós somos perseguidos. Lembra esse discurso aí? Mostrei aqui várias vezes o discurso do Gustavo Geyer, mostrei aqui várias vezes vídeos do Eduardo Bolsonaro, da Júlia Zanata, dele, do Nicolas, com a mesma narrativa, e aí a imprensa vem e fala, tá vendo, ó, deve ser verdade, porque ó, o cara que defendeu, a imprensa não fala, tudo isso aí que eu tô falando sobre o caso Adélio, isso tudo veio à tona num documentário do Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, tá? Esse documentário, para quem tem TV a cabo da Claro, tá disponível lá. O YouTube censurou o comentário e tirou o vídeo do ar. Aí ele fala mais coisas ali que eu não posso falar aqui, porque o YouTube disse que quem falar isso vai ter o canal removido. Então eu não posso falar muito aqui do caso Adélio. Mas enfim, o que acontece é, ele fez o documentário, tal, foi censurado, e mostra que o advogado não defendeu o Adélio coisa nenhuma. Se fez alguma coisa, ele atrapalhou muito a vida do Adélio. E aí a imprensa vai falar, não, mas ele é pago pelo PCC, ele tinha avião, ele tinha porte, ele tinha tudo pago pelo PCC. Aí fica aquela ilação de ligar dois pontos que não se ligam, de dizer que, tá vendo, foi o PCC quem queria defender o Adélio. Deve ter sido o PCC quem mandou o Adélio fazer aquilo contra o Bolsonaro. E, na verdade, se você quisesse fazer ligar os dois pontos, eu nem tô falando que é para ligar os dois pontos, hein? Mas se você quisesse ligar os dois pontos, PCC paga o advogado, você vai falar, pô, por que o PCC queria pagar um advogado para ferrar o Adélio, para o Adélio ficar em isolamento por 6 anos, eu nunca vi isso, um advogado que quer que o cliente fique em isolamento por 6 anos, e para que o Adélio não pudesse falar com absolutamente ninguém. E ficasse, pelo contrário, se ele já tinha algum tipo de problema mental, como estão dizendo, a pessoa que fica em isolamento vai piorando o problema que ela tem. Então, por que um advogado ia querer isso? Por que o PCC ia querer isso? O PCC queria calar a boca do Adélio? Por quê? Quem que ia ganhar se ele falasse alguma verdade, se ele falasse ali sobre o caso?
Estranho, muito, muito, muito estranho. E aí, essa revelação vem justo um dia depois que a Polícia Federal vaza aí para a imprensa que o médico do Jair Bolsonaro, do caso Adélio, vai ser indiciado por ser um funcionário fantasma lá em Orlando. O doutor Camarinha, que é um dos 2 únicos seres humanos no mundo que podem encostar na barriguinha do Bolsonaro, que pelo visto nem a Michelle encosta naquela barriguinha, no pescoço do maquiador a Michelle encosta, na barriguinha do Bolsonaro não. Aí esses 2 médicos são os únicos que podem tocar no Bolsonaro. O Bolsonaro pode estar no melhor hospital do mundo, só esses 2 podem encostar nele. Aí um deles é o doutor Macedo, tá? O doutor milionário aí do Albert Einstein. O outro, do Hospital Vila Nova Star, é o doutor Camarinha, que também mora em Orlando. Ele vai ao Brasil, quando ele era médico do Bolsonaro, ele morava no Brasil e tratava o Bolsonaro no Brasil. E agora ele mora em Orlando, o Bolsonaro acabou o governo, e aí ele ganhou um cargo de funcionário fantasma na Apex. A Apex é uma empresa estatal que o Bolsonaro usava para dar uma verba de mais de R$1 bilhão por ano para o pai do tenente-coronel Cid, que é o general Cid. E aí, ó, o que devia fazer com aquela verba ali não está escrito. E aí, entre isso aí, parte dessa verba foi para pagar aí o médico do Bolsonaro por sabe-se lá quais serviços. Que será que o Bolsonaro devia tanto para esse médico que ele pagava R$36 mil por mês para o médico não fazer nada? Olha, sabendo que podia ser pego, sabendo que isso é crime, sabendo que ia dar ruim para todo mundo, Bolsonaro foi lá e usou o médico como funcionário fantasma. Alguns até ventilaram a hipótese de poder ser rachadinha e tal, mas pô, rachadinha com R$36 mil, sendo que o Bolsonaro estava metendo a mão em verbas bilionárias, eu acho muito, muito difícil. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.